Bom dia, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula. Bom, estamos estudando a parte de energia. Em resumo, nós vimos lá a energia termoelétrica, né? Vimos um pouquinho do conceito, vimos a questão de energia eólica, que foi a última coisa que a gente viu, vimos de onde vem lá o vento, como é gerado, a parte lá de transformação, né? O efeito do vento, todas as características de turbina, fator capacitivo, cálculo de energia, a distância o ideal dela, como é produzida. E ficamos com o dever para casa, que era exatamente calcular a energia produzida por esse motor aqui. E nada mais é do que a gente jogar os valores aqui na fórmula. Bem simples. Então vamos corrigir ela para a gente poder seguir com a matéria. Então vamos lá, ele fala que a energia é produzida por um rotor de diâmetro de 110 metros, onde a velocidade é 12, para uma eficiência de 0,25, 35. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou calcular a minha potência, igual que a gente fez na questão do exercício anterior. Como ele dá o valor ali da potência, da eficiência aqui 0,48, a gente vai multiplicar ele por último no final. Então, em resumo, só a gente jogar os valores na fórmula. Então, deixa eu pegar aqui o valor da área. Bom que já facilita na hora de resolver a conta. Então, eu preciso calcular o valor da minha área primeiro, certo? E o valor da minha área é πr ao quadrado ou o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Como o diâmetro é 110, se eu pegar esse cara e fizer, deixa eu ver aqui, π vezes 110 dividido por 2 ao quadrado, isso aqui vai dar algo em torno de 9.503 metros quadrados. Beleza. Calculando a potência que esse cara vai ter, a minha densidade é a densidade da água, 1,23, a área 9.503 e a velocidade, como o vento naquela região bate a 12 metros ao quadrado, jogando aqui eu vou ter 1,23 vezes 9.503 vezes 12 elevado a 3, dividido por 2. Então a gente tem ali uma potência, deixa eu simplificar um bocadinho, de 10 elevado a 6, ou seja, 10 megawatts. Então vou ter uma potência de produção de energia de 10 megawatts. Como eu tenho uma eficiência de 0,35, de onde vem essa eficiência? Vem exatamente daquela fórmula que eu mostrei aqui, ó, que é a relação do vento, né, com relação ao tamanho da hélice. Ou seja, não adianta botar uma hélice muito grande, que aí eu não produzo tanta energia. Então tem que ter uma relação do tamanho da hélice com a velocidade do vento, basicamente. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por 0,35. Então vamos lá. Vezes 0,35. Então na verdade eu tenho ali efetivamente 3,5 megawatts. Tudo bem, gente? Então, continuando nosso conteúdo, o que a gente vai ver hoje? Vamos ver o conceito de energia solar. Então, energia solar, basicamente você vai produzir energia através do sol. Essa produção de energia você pode utilizar tanto para sistemas de água, como mostrado aqui, como pode ser utilizado para produção de energia elétrica. A gente vai ver um pouquinho dos dois. Então, usualmente, os materiais mais utilizados, né, aqui, se a gente for comparar, repara aqui eu tenho uma evolução da utilização de placas solares, eu tenho materiais com filmes finos, uma estrutura de camada de silício, multicamadas de silício, ou uma única camada de silício. Conforme você vê, ó, dá para olhar aqui de 2007 a 2014, olha o quanto de investimento houve na produção de energia solar. É algo que vem se mostrando uma das fontes mais rentáveis assim, de energia, um investimento muito grande, junto com a energia eólica. Aqui a gente começa a ver que o país que mais começou a produzir e utilizar energia foi, no caso, a China. Ó. Repara que usualmente quem comandava era os Estados Unidos,
Só que em questão de proporção, o Japão ele aumentou, mas a China começou a investir muito em placas solares. Tanto que ela deve ter aí quase 60%, né? De 20 a 80, quase 60%, de todas as placas solares do mundo. Ou seja, é algo exorbitante. E aí, uma das coisas que a gente estava vendo, né, é exatamente essa evolução da produção de energia. Então, nós temos produções de energia referente à hidrelétrica, à nuclear, ao vento e ao solar. Repara que ao longo de 1980 até 2010 e 2015, provavelmente, olha o quanto que cresceu o investimento em energia eólica e em energia solar. Repara que nuclear praticamente se manteve igual, a hidrelétrica ela praticamente se manteve igual também na produção, e repara que a capacidade produtiva do vento e solar está mais ou menos palho a palho com a produção de energia nuclear e hidrelétrica. Ou seja, é um crescimento muito grande, né, nesse período. Então repara aqui, ó, que não adianta nada eu colocar energia e achar que é mais bonito e colocar lá no lugar. Para eu poder colocar o sistema de energia, seja de vento, elétrico e tudo mais, eu tenho que analisar o custo, eu tenho que analisar aonde vai ser aplicado, né, todos os efeitos para isso. E um dos casos que eu tenho que ver é exatamente esse coeficiente aqui, ó. É o quanto de produção de percentual de energia que eu consigo obter. Então, por exemplo, aqui no meu vento, eu consigo obter um coeficiente de 30%. O que isso quer dizer? De todo o vento produzido, né, de toda a energia do vento absorvida, apenas 30% a gente consegue transformar em energia elétrica. Então, repare que a energia solar ela ainda tem um coeficiente muito baixo, ou seja, 0,15%. O que é um problema. Afinal, não é muito vantajoso colocar a princípio energia solar, porque eu vou precisar de muitas placas solares. Mas é claro que não depende só disso, depende da localização. Né? Repara que a hidrelétrica ela tem um coeficiente muito bom, 0,4. Então, aqui a gente tem um mapa global, que ele mostra o índice de incidência solar, aqui está portando, mas é em kWh por mês, por metro quadrado. Então, o lugar onde eu tenho maior índice de incidência solar, ou seja, onde é ideal eu colocar placas solares, são os lugares onde está mais vermelho roseado. Ou seja, regiões aqui do Brasil, ó, são lugares bons para eu colocar uma placa solar. Austrália, né, a própria África, aqui na região, né, aqui na parte aqui do Chile, né. Então são regiões onde vale a pena eu investir em placa solar. Né, no caso Friburgo, Bom Jardim também são lugares muito bons para se investir em placa solar. Repara que a Europa já não é um lugar muito bom, porque é mais ameno, a produção de energia solar, o sol ele é menos intenso nessas regiões. Então, como funciona esse projeto de como que eu transformo a energia solar em eletricidade? Em resumo, eu tenho placas solares e esse efeito é dado por um chamado efeito fotoelétrico. O que eu quero dizer? A luz em si ela detém uma energia. Então, essa energia é transmitida ao elétron, que faz com que o elétron feche um circuito. Eu tenho uma fotinha aqui melhor. É mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma placa de um lado e uma placa do outro, e aqui eu tenho uma bateria, ou tenho uma casa, uma rede elétrica, seja o que for. Quando a luz incide sobre essa placa, ela fornece energia ao elétron. Quando ela fornece energia ao elétron, o elétron ele foge dessa placa e ele vai para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele fecha o circuito. E aí eu tenho uma corrente elétrica. Só que acontece, essa energia ela não é relacionada à intensidade, ou seja, não é um dia muito forte que vai fazer esse circuito fechar. Basicamente, para ele poder fechar o circuito é devido ao comprimento de onda, ou seja, a cor do Sol. Né? Então, cores com mais uma tendência mais roxa, eles vão tender a fechar esse circuito aqui melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui uma simulação para mostrar para vocês, rapidinho. Então, em resumo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema chamado de efeito fotoelétrico. Eu vou até botar um nomezinho aqui, para conseguir enxergar. E aí como funciona? Eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada emite luz. Conforme ela emite luz, eu incito
os elétrons a se moverem de um lado para o outro. Nesse processo, ele gera uma corrente elétrica. Ou seja, isso depende exclusivamente da frequência com que eu estou emitindo, ou seja, da cor. Tanto que se eu colocar uma cor que seja mais quente, né, um vermelho, eu não vou excitar os elétrons para fazer eles chegarem do outro lado. Então repare que não tem a ver com a intensidade da luz, ou seja, eu posso botar a luz muito forte. Isso não vai fazer a luz passar de um ponto para o outro. Isso se deve exatamente ao chamado efeito fotoelétrico. Ou seja, se você emite a frequência exata para ele poder percorrer ali e fechar o circuito. Então, em resumo, a corrente elétrica do efeito fotoelétrico é isso. Ou seja, a placa solar é isso. São vários sistemas como esse, onde a luz incide sobre o material, excita o material, ou seja, fecha circuito com o material, e o movimento dos elétrons gera exatamente esse percurso aqui, faz os elétrons, gera eletricidade. Então, voltando lá, voltando aqui, ó, basicamente a eletricidade ela vai se gerar dessa forma. Então aqui a gente tem uma figura um pouquinho diferente. Né? A eletricidade ela vai bater em uma dessas chapas, vai refletir, ela vai bater aqui o elétron vai entrar aqui para baixo, vai fechar esse circuito, nisso que fecha, geramos eletricidade. Então, como funciona o sistema de distribuição de rede em uma casa? Em resumo, ela pode ser feita de duas formas. A produção da corrente elétrica, né, em uma rede, ela ocorre através de uma corrente contínua. Ou seja, a placa solar Por que corrente contínua? Porque ela vai funcionar sempre no mesmo ciclo. Quando a gente viu ali a foto, né, eu tenho que ele vai sempre girar para o mesmo lado. Então isso é corrente contínua. Ou seja, o elétron segue apenas um caminho. Só que não é o que acontece quando eu tenho uma casa. Uma casa tanto faz quando eu coloco a minha tomada de um lado ou do outro. Basicamente eu estou colocando o quê? Eu estou colocando uma corrente alternada no meu sistema. Então eu preciso de um inversor para isso. Então, o sistema de distribuição de rede elétrica ele pode funcionar através de um sistema como esse, ou seja, eu tenho a minha casa e eu produzo eletricidade, por exemplo, coloquei no telhado. Eu vou precisar de um inversor para converter essa corrente contínua em corrente alternada e eu vou precisar trocar o painel ali de luz. Exatamente porque no painel a luz entra em um sentido. Nesse caso ele vai entrar em outro sentido. E aí como vai funcionar? Essa rede produzida, ela vai para a casa de outra pessoa. E aí eu ganho o que seria considerado como se fosse um crédito. Então esse crédito meio que ele é a bateria na conta de luz. Ou seja, eu tenho a opção de fazer isso e jogar eletricidade na rede, então outra pessoa absorve e eu ganho painel de luz. É como se fosse tipo o meu relógio. Pensa no relógio de luz. Conforme a eletricidade você vai consumindo, a eletricidade vai girando para um lado. E aí, conforme você produz eletricidade, ela gira para o outro lado. E aí meio que vai contabilizando a energia que você produziu. Tudo bem? Então, é interessante esse sistema onde você utiliza, porque você não precisa armazenar a energia elétrica. Porque o grande problema é você armazenar a energia. Ou seja, se você fosse produzir, você mesmo fosse consumir, você teria que botar várias baterias. Por quê? Geralmente, digamos que você saia para trabalhar, a energia vai ser produzida de manhã, de tarde, onde tem sol. Quando você chegar em casa, não vai ter energia sendo produzida, né? Porque vai estar de noite. Então, a bateria entraria em processo para você consumir energia produzida. O grande problema é que você acaba gastando muito com bateria, né? Teria que ter várias baterias, vários processos. Então, assim, um sistema mais simples é um sistema até interessante que você consegue atribuir ao seu CPF. Então, digamos que seja um produtor rural, né? Você tem um sítio. Você pode colocar lá no sítio várias placas solares e aí na sua casa, assim, ele vai meio que abater tanto a conta de luz do sítio quanto daqui. Claro que depende da quantidade de placas utilizadas. Então, o sistema ele funciona mais ou menos dessa forma. Eu tenho a minha placa solar, ela vai estar conectada a
inversor, ou seja, vai converter a corrente contínua em corrente alternada. Todo esse símbolo que você vê aqui representa um símbolo de corrente alternada. Todo símbolo reto é uma corrente contínua. Você vai ter o seu painel de distribuição, ou seja, para onde ele vai distribuir a energia, que é ir para casa ou para a rede elétrica. Então, como que eu calculo essa energia? Basicamente, você vai calcular pelo tempo de exposição, ou seja, você tem a energia emitida ali pelo Sol. Essa energia emitida ali pelo Sol, ela depende da região com que você tiver, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, você vai calcular a energia emitida pelo Sol. E aí, com isso, você sabe o tempo de exposição. Então, a placa solar ela vai funcionar, sei lá, o Sol é de 7 às 5, né, de 8 às 5. Então, você consegue ter uma noção. E a área, exatamente quanto de área que você vai ter na sua placa solar. Então, tendo uma noção aqui, imagina que você tem uma capacidade ali de 1000, uma área de 2000 hectares, né? Um coeficiente de restituição de 15%. Então, se for olhar lá a energia, você vai ter ali 2100. Então, basicamente, a energia que você vai produzir vai ser esse coeficiente, a energia produzida, vezes a área, vezes o outro coeficiente aqui, né? A área ativa, que eles chamam. Ou seja, em resumo é aquilo. Então, ir para o sistema de água, né? A gente vai ter algo muito semelhante. Ou seja, eu vou ter ali um sistema onde vai aquecer a água e aí ele vai circular no próprio circuito ali. É um sistema mais simples, é econômico, afinal, você gastaria eletricidade para poder aquecer a água, nesse caso você não gasta, né? E você precisa de um reservatório para manter essa água quente, né? Uma caixa d'água, algo do tipo que mantenha essa água quente. Tudo bem? Então, como vantagens para esse sistema, basicamente a gente teria ali, ó, energia solar é abundante, ou seja, praticamente em qualquer lugar você poderia colocar um sistema de energia solar, de placas solares. Claro, praticamente, porque você não vai colocar num lugar onde tenha sombra. Você não vai colocar atrás de um morro, de uma montanha, onde não bate sol, né? E claro que depende da região onde você colocar. Vai ter região onde incide mais sol e vai ter região onde incide menos sol. Isso vai fazer diferença, claro, no final. É um sistema de fácil manutenção, é um sistema econômico, ou seja, você vai economizar energia, né? Então, geralmente, é caro, claro, não é barato, mas, por exemplo, você vai gastar aí e a ideia é que você tenha em 2, 3 anos, você já recupera o seu investimento, ou seja, que você pagaria de conta de luz, você vai recuperar com isso. Lembrando que você continua pagando conta de luz, porque toda a sua energia está sendo enviada para a rede elétrica, só que você vai pagar a menor taxa possível. A desvantagem é que ele tem uma baixa eficiência. Então, por exemplo, se eu colocar uma única placa, ele não vai economizar, você não vai conseguir economizar tanta luz, né? Então, às vezes, vai precisar colocar várias placas, e aí acaba encarecendo um pouco o projeto, né? E o problema é que você vai ter que gastar também para poder alterar a rede elétrica. Você tem que alterar o painel, tem outros componentes, tem o inversor. Então, fica, né, elas por elas. Isso aí você tem que meio que analisar situação a situação. Certo, gente? Então, a gente termina por aqui. Vou ver se eu boto aqui mais uma atividade para vocês e continuamos na próxima aula. Então, falou, gente. Até a próxima.